senhora está profetizando para ela, Jesus fala para mim, diz para ela que eu começo com coisas pequenas. Eu sou o Deus que entro no doce, entro no salgado, entro no que tu pedes. Mas o diabo tentou te setar, mulher. Sabe, o diabo queria paralisar o teu lado esquerdo. É uma dor tão forte, ia estourar uma veia. Muita gente ia ficar angustiado. Ela paralisou. Mas assim diz o Senhor, eu faço o milagre agora. E eu visito uma criança. Eu estou fazendo um milagre numa criança, no sistema imunológico agora. Porque é meu. Chamando a calablarracho, comando a caiabassuga. Isso é no rosto. Se vê essa paralisia facial agora, eu repreendo em nome de Jesus. Volta agora a tua saúde. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe milagre agora. Recebe renovo agora. Foi anunciar a salvação às almas. Eu não sei aonde você está. Você que está afastado da casa do Senhor. Eu quero te dizer que nenhuma condenação há para você. Mas desde que Jesus chancele a tua vida, porque é em Cristo que você precisa receber esta carta assinada. E eu não sei aonde você está, mas você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte agora para Jesus. Ontem teve um espetáculo em todas as televisões do mundo, aonde o homem deu voltas, 10 dias dando volta na lua, para vir e descer no horário exato que eles marcaram. Mas eu tenho certeza que os estudantes, que os engenheiros, que aqueles homens, eles não sabem o horário exato que Jesus vai arrebatar a igreja. Eu também não sei. Já está vindo uma primeira alma ali para Jesus. São 3.000, irmãos. Já está diminuindo o número, porque Jesus está salvando. Vem para Jesus, pode vir. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença que eu te levarei por onde eu. Aonde é que está a segunda vida? Ela está aceitando Jesus. Você que está afastado aqui dentro, canta bem baixinho este hino, assim bem devagarinho, porque Jesus quer salvar nesta noite. Ele já está salvando. O culto já valeu a pena, porque já tem uma vida aqui. A Sueli está aceitando Jesus como Salvador. Ei, Sueli! Os engenheiros da NASA, os cientistas não sabem, mas a igreja sente que está chegando a hora dele arrebatar o seu povo. Aonde você que está desviado, está aqui dentro, volta agora. Se estiver na arquibancada, volta agora. Eu estou te esperando. Eu só tenho 2 minutos para te esperar. E eu não sei se o arrebatamento vai acontecer antes destes 2 minutos. Não faz Deus. Então, vamos lá. Meus amados, texto que Deus colocou no meu coração, que em Romanos capítulo 8, versículo de número 1, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para
os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga assim comigo: nenhuma condenação há contra a minha vida, porque eu estou nele. Quem crer sente glorificando o Senhor. Deixa Deus te usar aí. Amados, hoje de manhã, perguntando para Deus, na verdade a semana toda, em que trazer aos nossos corações. Mas o Senhor inspirou a minha alma, o meu espírito, para trazer esse texto. Que Deus possa agir na nossa vida. Quando nós olhamos essa epístola, que é uma epístola tão bonita, uma epístola que quando você lê, você sente de forma extraordinária a presença de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, havia alguns problemas naquela igreja, problemas de comunhão entre os irmãos. Os romanos estavam cheios de judeus que tinham se convertido ao cristianismo, porém continuava a prática do judaísmo. E havia também gregos, romanos, que se tornaram cristãos, mas não praticavam a cultura judaica. Os judeus ortodoxos cristãos continuavam adaptando em suas vidas os costumes mosaicos. E todo mundo sabe que os costumes mosaicos eram apenas para os judeus, mas não era ponto de salvação. E quando nós olhamos essa divisão, o apóstolo Paulo se preocupa e vai fazer uma epístola escrevendo para eles, falando da graça de forma extraordinária. E ele vai dizer que todos pecaram, tanto judeu como grego, e que todos estavam destituídos da presença de Deus. Mas por causa de Cristo nós fomos abraçados por essa graça. E Paulo, ele tenta mostrar para eles que por um entrou o pecado, ou seja, pelo primeiro Adão, mas o outro trouxe a salvação. Paulo fala no capítulo 6 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele vai inspirado pelo Espírito Santo, trazendo pontos sobre a teologia da graça. Quem lê Romanos entende o que era o favor imerecido. Mas no capítulo 7, o maior dos pregadores da história, claro que depois de Cristo, ele vai falar que quando ele pensa fazer o bem, o mal ele praticou. Ele vai trazer ali de uma forma mostrando que o homem em si sozinho, pela natureza humana, ele é declinado para o pecado. É por isso que quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós percebemos que depois de Adão, do pecado de Adão, todos os seres humanos vieram como forma de Adão. O homem ele está declinado ao pecado. Nós olhamos Caim e Abel, que por causa de inveja um irmão matou o outro. Nós olhamos Noé pregando e uma nação inteira não querendo a Cristo e morreram no dilúvio. Nós olhamos homens como Abraão, Isaac, Jacó, que fizeram aliança com Deus e Deus mudou a história. Mas Deus teve que enviar Moisés para trazer a lei, porque ele queria fazer uma nação. A lei não veio a não ser para nos mostrar o que é certo e o que é errado. A lei veio para mostrar o que realmente era verdadeiro, o que podia fazer e o que não podia fazer. Mas os homens se abraçaram com a lei, mas não cumpriu a lei como deveriam. E Deus ele começa a levantar profetas, juízes. Nós vamos observar que através disso, até os sacerdotes se corrompiam. Por isso Deus manda escrever Malaquias. E quando a gente observa, Deus percebendo que não tinha como ninguém salvar a humanidade, a não ser o próprio Cristo.
Deus envia um homem chamado Jesus. Ele cresce como uma criança, desenvolve, se torna adolescente, se torna adulto, começa o ministério, prega, é tentado por Satanás, morre na cruz do Calvário para nos dar a chance de viver em Cristo. E Paulo fala no capítulo 7 o que a maioria dos homens não tem coragem de falar. Ele diz: quando eu penso fazer o bem, o mal já pratiquei. Ele vai dizer: até quando eu carregarei esse corpo da morte sobre mim? E detalhe, ele inicia dizendo: miserável homem que sou. Paulo está falando que a sua natureza humana, ela é pecadora, ela é falha. Ele chora, quem sabe por dentro, dizendo, esperando o momento de Deus o arrebatar à igreja. Ele está mostrando aos romanos o tanto que o homem é pecador, o tanto que o homem é falho, o tanto que essa matéria nos declina ao pecado. Por isso que no verso 24 do capítulo 7 ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas no verso 25 do capítulo 7 ele diz: dou graça a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que assim eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele está falando que há sobre ele um velho homem que está tentando destruir a sua vida. Mas Paulo, no capítulo 8, ele tenta mudar a história e vai falar algo extraordinário. Ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo: deixa eu explicar uma coisa. Essa carne te leva para o pecado. Quem sabe um dia tu errou, quem sabe um dia tu falhou, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo: olha, tu nasceu, errou, pecou, falhou, mas Deus, quando veio na cruz do Calvário, ele disse: agora eu compro, eu pago a dívida, eu mudo a história, eu te transformo. Ai, me dui chamanto da bassuie. O mesmo que capítulo 7, verso 20, 22, 23, 24, 25. Fala que é o miserável homem. E quem me livrará do corpo dessa morte? É o mesmo do capítulo 8 que diz: mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amando. Ele está dizendo: não adianta tu apontar o dedo para A, ou para B, ou para C. Nós estamos vivendo, pastor, um tempo do escândalo, aonde os próprios irmãos, eles compartilham o escândalo de outros irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde a membresia, ela em vez de orar, ela começa a publicar fake news. Nós já temos até alguns blogs aí que tem um título de assembleiano, mas não tem nada de assembleiano, porque quem é assembleiano não ataca assembleiano, quem ama o irmão não ataca o irmão. Jesus não ensinou isso. Jesus diz: vão de dois em dois, e aquele que cai o outro levanta. Jesus nunca foi a favor em apedrejar. Jesus foi a favor em você pegar e dizer: vai, não peque mais. Paulo está ensinando a gente a nos unir, porque os gregos achavam que eram melhores, os judeus achavam que eram maiores. Os judeus diziam que guardavam a lei, mas os gregos achavam que tinham que viver do jeito, de qualquer maneira, na idolatria, na prostituição. E Paulo diz: olha, a nossa natureza faz pecar, a nossa carne nos inclina ao pecado, mas quem está em Cristo, nenhuma condenação há para ele. Ele está dizendo: não importa se é judeu, se é grego, se aceitou Jesus como Salvador, ele já jogou o teu pecado no mar do esquecimento e a graça te abraçou. E quem um dia não dormiu e se acordou pela manhã e disse: eu vou parar. E quem um dia não ficou com raiva em um culto, ou no trabalho, ou na casa, e quem um dia não pensou em desistir, ou pecou, ou falhou no trânsito,
É por isso que a graça te pegou, porque não é mérito teu, é mérito do Senhor, o Salvador. Não é por nós, mas é por causa dele. Ele pegou você aonde ninguém te queria, jogou você jogado no chão e te transformou um pregador, uma cantora, um baterista, um servo de Deus. Todo mundo te olhava e dizia: lá vai o cachaceiro, lá vai o maconheiro, lá vai o drogado, lá vai o brigão. E agora te vejam com a Bíblia na mão dizendo: lá vai o irmão, lá vai o pregador, lá vai o cantor, lá vai a levita. Agora, antigamente tu passava chamando palavrão, mas agora não, é aleluia, glória a Deus. Antigamente tu ia pro Rubi, pro Super Pop, pra balada. Agora tu vem num culto desse e não vem beber cachaça, vem sentir a graça e sair tocando. O grande problema é que Paulo está dizendo: eu sei que os judeus ortodoxos que estão convertidos ao cristianismo, eles conhecem da lei, mas não é a lei que salva. Não é os teus livros de teologia, nada contra, tem que estudar. Não é a tua formação em direito, em psicologia, em administração, não. Mas é a tua simplicidade em reconhecer que tu não é nada, mas Ele é tudo. E havia uma divisão, e Deus está dizendo através de Paulo: não é a divisão que eu quero, porque tanto os gregos, como os romanos, como os judeus, como os paraenses, os brasileiros, os japoneses, quem aceitar Jesus, ele já pagou o preço. Então não tem dívida, o teu patrão é Ele, o teu dono é Ele, foi Ele que pagou. E se alguém está apontando o dedo para você, dizendo que você é errado, que você falha, que você canta mal, que a tua voz é assim, que a tua roupa é a mesma, Deus está mandando eu te dizer: mas quem pagou o preço por você é o dono de tudo. Eu não sei se eu vou conseguir pregar, porque quando eu vim num carro eu vim chorando, porque a gente estuda tanto para fazer um esboço, mas o esboço não é nosso, o esboço é dele. E quando eu cheguei, a cantora estava falando, cantando sobre a cruz, e no carro Deus diz para esse povo que foi eu que comprei. E se alguém está reclamando do teu perfume, do teu olhar, do jeito que tu canta, do jeito que tu prega, deixa eu te dizer: manda ele abalar alguma coisa, porque quem te chamou foi Jesus. Que Ele aguente, meu irmão. Tu veio aqui foi para adorar, tu veio aqui para sentir a presença. Tu não veio porque o teu líder te convidou, tu veio porque o mestre, antes de tu nascer, ele bateu o martelo e disse: eu quero. Ninguém te queria, ninguém te amava, mas ele morreu na cruz dizendo: eu morro por causa dele, é ele que eu quero. Qual é a dívida dele? Vou pagar. Só que algumas coisas a gente vê nesta palavra, porque quando Paulo escreve aos Romanos, e Paulo está falando de uma visão teológica sobre a ramatologia, a doutrina do pecado. Ele fala da morte, ele fala do salário do pecado, ele fala de como o pecado entrou através do primeiro Adão, mas como a salvação entra. Paulo vai falar sobre a lei, mas Paulo vai falar sobre o Espírito. E quando Paulo vai trazer, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, e eu fui buscar raiz etimológica sobre isso. Paulo diz assim, do grego, odem cataclisma. Ele está dizendo assim, a palavra odem, que é justamente nenhuma e absolutamente nada. Ele está dizendo, olha, nenhuma condenação há. Ou seja, ele está dizendo, eu quero dizer para vocês que o Espírito inspirou meu coração só para falar para esse povo aqui no Maguari, no Curuçambá, e dizer que nenhuma condenação há. Mas detalhe, ele está dizendo, e não só nenhuma, absolutamente nada. As duas raízes etimológicas para odem é nenhuma e nada. Ou seja, depois que tu aceitou Jesus, ele passou e disse, apaga tudo. Mas estão dizendo do teu passado, não importa, para Deus nenhuma condenação há. E detalhe, não tem mais nada no teu nome, é tudo para
dele. Mas pastor, como é? Estão dizendo aí fora que aqui na igreja todo mundo é ex, é verdade. Estão dizendo para todo mundo aí que só tem gente que não presta. Errado, aqui não prestava, porque porque depois que Jesus te pegou, ele disse: o que é que ele está devendo? Ele está devendo isso, deixa que eu pago. Mas detalhe, tira agora o nome dele dessa prateleira, porque ele não deve mais nada. Como é? Nenhuma. Aí o diabo diz que tu não presta, o diabo aponta o dedo, o diabo te acusa, mas eu vim para te dizer que nenhuma condenação há sobre a tua vida, porque tu está em Cristo Jesus. Como é, pastor? O diabo pode estar te acusando, mas essa noite Deus está dizendo: nada está sobre a tua vida a não ser a minha graça. Eu me lembro que quando nós fomos apresentados ao ministério, pastor, a primeira coisa que o pastor Samuel, meu pastor, ele é muito culto, ele é um homem muito tremendo, é maravilhoso, meu pastor. E uma das coisas que ele fez antes de nos apresentar foi pedir a negativa de cada um. SPC, Serasa. Você vai ver a negativa para saber como é que está você com a Justiça Federal, Municipal, Civil e aquilo outro. E o mais interessante é que quando ia um grupo de obreiros, na hora que a moça do SAIB começa a puxar, um dizia: ai, graças a Deus não deu nada. Vai sair daquele. E aí? Ele perguntava para a menina do SAIB, o rapaz comigo: e aí, como é que está o meu nome no SPC? Está limpo. E no Serasa? Está limpo. E aí na Polícia Civil? Está limpo. Não tem nada no Estado, não, está limpo. E o Federal está limpo. E a alegria era muito grande. Por quê? Se tivesse alguma coisa suja, qualquer coisa, não passava na plenária. O pastor nem mandava para lá. E eu fiquei pensando, ardendo meu coração, e fiquei feliz, sabe por quê? Porque se um dia eu fiz alguma coisa, ele passou, foi a borracha. Se um dia nós erramos, nós falhamos, ele disse: tira o nome dele do SPC, do Serasa, do que foi. Quem sabe no passado tu pecou, errou, falhou, mas quando aceitou Jesus como Salvador, ele desceu lá do alto e disse: está aqui, põe para este rapaz aí, ele não tem mais dívida, eu estou pagando a dívida dele, eu estou pagando tudo, eu estou mudando a história. Mas pastor, e agora? Porque agora é nova criatura, agora é meu, agora é ungido, agora está lavado pelo sangue do Cordeiro. Não tem nada, não adianta falar, porque onde abundou do pecado, superabundou da graça. Não adianta apontar o dedo, não adianta dizer o que fez ontem ou anteontem. Se ele te abraçou, já era. Quem é o pastor que, tendo um discípulo que o negou 3 vezes, vai atrás dele, prepara uma peixada, coloca um pão, e quando vê que ele não pegou nada, diz: pegaram alguma coisa? Não. Aí então joga do lado direito. E diz a Bíblia que Pedro, quando joga a rede, pega 160 peixes. E quando João diz: Pedro, é Jesus, ele verte a roupa, sai correndo. Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu me amas mais do que esses? Sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Mais uma vez: Pedro, tu me amas mais do que esses? Então cuida dos meus cordeiros. Mas na terceira vez, quando Jesus diz: Pedro, tu me amas mais do que esses que estão aqui, Pedro entristece o coração. Eu imagino Pedro lembrando das 3 vezes que ele negou, ele lembrando da infidelidade dele, ele lembrando do erro. Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Jesus nunca vai te jogar fora pelo que tu fez ontem. Jesus nunca vai te abandonar. O que Jesus está dizendo é que eu já paguei o preço e pronto, eu não volto atrás. É por isso que tu pensas em sair, tu pensas em ir embora, tu pensas em parar. Eu quero te dizer uma coisa: até
tu deu 3 passos dizendo: eu vou lá com o pastor, presidente, e vou dizer que não quero mais ser pastor. Aí você vai atrás do pastor, não encontra, mas lá na tua cama, o pastor do pastor diz: eu ainda te quero, rapaz, não faz isso, continua naquela obra, continua fazendo o que eu quero. Não foi o pastor Wilton que te escolheu, quem te escolheu foi eu. Quantos de nós não dissemos: você vai ser o último culto, eu vou voltar para o mundo? Mas quando tu vai sair para o mundo, o Espírito Santo te pega e diz: já pagaram o preço por ti, rapaz, continua fazendo a obra. Agora o que mais me chama a atenção, eu quero ser bem sucinto, irmão. Eu quero ser bem sucinto. Meu coração está ardendo em cima disso. Eu estou com vontade de chorar. Se o apóstolo Paulo está dizendo que em sua natureza humana, o bem que ele tenta fazer, o mal ele pratica. E que ele carrega um corpo morto. Alguns estudiosos vão dizer que era uma cultura romana, uma espécie de forma de sentença. Mas só que quando você estuda a cultura romana, você vai ver que não existe essa sentença. A não ser um homem, um imperador muito antes, muito antes, que fez uma espécie de sentença assim. Mas a sentença dos romanos é decapitar, crucificar, acorrentar. Só que Paulo, sabendo sobre a visão grega, ele vai entender o seguinte: ele vai dizer: olha, eu estou algemado ao corpo da morte, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele está dizendo: olha, a morte está algemada, mas quando a graça chegou, ela corre. Me explica, pastor. Vou dizer: é porque até antes de tu aceitar Jesus, a morte mandava em ti, mas depois que aceitou Jesus, ela não pode te tocar. Me prova, é só você lembrar de Jó. Para o diabo tentar tocar nele, teve que pedir ordem de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa: ninguém pode tocar em você, nem a morte, nem doença, nem Satanás. Por quê? Porque o teu dono já pagou o preço. A graça já pegou você, a graça já te abraçou. Pastor, mas se morrer? Aí eu lembro que ele disse para Marta: Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso que ele diz: portanto, nenhuma condenação há para os Cristo Jesus. E eu vinha no carro, pastor, o Espírito Santo falou assim para mim: você já percebeu que hoje muita gente fica desesperado com os colapsos? E eu fiquei falando com o Espírito Santo, disse: por quê? Ele disse: tu será que tu não sabe que quando eu morri, eu peguei a chave da morte? Tu não sabe que quando a morte bate na tua porta e ela olha para ti, ela diz: opa, não posso tocar. Por quê? Porque tem dono. Por causa desse teu glória a Deus e aleluia, eu vou te explicar para você entender. Deus está dizendo: quando a morte tenta chegar e pegar em você, ela olha e diz: não posso mexer, Satanás. Por quê? Porque esse aí tem dono, e quem manda nele é Jesus. Eu só posso tocar nele se Jesus mandar, se Jesus querer, se Jesus disser agora. Como assim, pastor? Eu vou profetizar sobre a tua vida. Não é Covid, não não é bala, não é assalto, não é droga, não é suicídio, não é macumba, nem feitiçaria que vai te tirar do meio desta terra. Por quê? Porque você já passou, o sangue do Cordeiro já passou sobre a tua vida. E essa noite eu vim para te dizer: nenhuma condenação há sobre você, porque você está em Cristo Jesus.
Nós oramos por uma irmã do interior do estado. E eu não conheço ela pessoalmente, mas oramos por telefone. E o mais interessante é que ela não queria aceitar Jesus, pastor. E eu sou um evangelista nato, eu amo falar de Jesus. E eu tenho todo um jeitinho. E eu disse para a irmã dela, disse para ela assim, ó, tem paciência com ela, não força para ela aceitá-la. Deixa acontecer e diz que a gente está orando. Desceu a primeira vez ao hospital, segunda vez ao hospital, leucemia, câncer não sei do que, câncer não sei das quantas, começou a aparecer um monte de problema na cabeça e tal. Aí ela não aguentou, mandaram um flyzinho de um culto. Ela mandou chamar a irmã dela e disse assim, mana, aquele pastor disse que Jesus tem poder para fazer tantas as coisas, mas ele disse que o melhor é a gente morar no céu com ele. Eu quero esse Jesus. E ela aceitou Jesus, porque ela disse assim, eu vou morrer, mas eu quero morrer salva. Só que quando ela aceitou Jesus, nós estávamos numa campanha de oração, e um dos nomes que estava era o dela. 3 dias depois o médico foi fazer o exame, começou a perceber que a pele dela mudou, ela começou a andar, começou a comer, os olhos começou a ficar diferente. O médico diz, vamos fazer um check-up de novo. O outro diz, não, acho que não, em poucos dias ela vai morrer. Mas os médicos do Filoiola ficaram desesperados. Essa mulher começou a ver alta, voltou para casa, de repente começou a andar. Quando fizeram o exame, descobriram que sumiu a leucemia, sumiu os nódulos, sumiu a enfermidade. E ela fez o quê? Ela disse, eu vou dar um culto de ação de graça, porque esse Jesus, ele não só paga a nossa conta, ele não só perdoa os nossos pecados, ele não só muda a nossa história, mas ele tem poder de aniquilar a morte e acrescentar os dias. O inferno batendo palma, mas Jesus disse, cheguei primeiro. É por isso que você está aqui hoje vivo, é por isso que você está glorificando, é por isso que você está chorando, é por isso que você está dando glória a Deus, é por isso que você veio cantar nesse culto, é por isso que você colocou a melhor roupa, é por isso que você veio cheio de vontade de adorar. Por quê? Porque hoje nada pode te julgar, te criticar, te apontar o dedo, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu quero encerrar. Odeiem, que quer dizer nenhuma, absolutamente nada. Só que cataclisma, ele fala de condenação. Então, se nenhuma, que é odeiem, ou nada, cataclisma, vai mexer com a gente, porque ele tem alguns tipos de condenação. No grego, ele é usado em 3 pontos. Primeiro, condenação judicial. Segundo, sentença de culpa. Terceiro, pena resultante de um julgamento. Então, quando Paulo está dizendo cataclisma ou nenhuma condenação há, Paulo está dizendo, olha, em todas as leis que existem na face da terra, Deus já limpou o teu nome. Em tudo que tu já fez de errado, seja no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo material, seja no teu lar, na tua casa, no teu pensamento, Ele já pagou, Ele já limpou. E Ele está dizendo, nada, nenhuma condenação há para os que estão em
Cristo Jesus. Ele está dizendo: se é na lei dos homens, no judicial, eu já te perdoei. Se é na lei moral, eu já te perdoei. Se é no julgamento, eu já bati a sentença. Porque Jesus não é só advogado, ele também é juiz. Ele está dizendo: não importa o que tu fez no passado, não importa se tu roubou, se tu matou, não importa se tu te prostituiu, se tu bebeu, se agora me aceitou, eu já paguei a tua sentença. Agora tem uma coisa. Ele diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo: olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Irmão, isso arde o meu coração. Porque quando a gente lê João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira, mas vós é o ramo. O ramo que dá fruto é podado para dar mais fruto, mas o ramo que não dá fruto é cortado. Porque eu sou a videira, tu és o ramo, mas o Pai é o lavrador. Ele nos enxertou nele. E quando nós olhamos que para os que estão em Cristo, se alguém chegar na tua casa com teu filho e disser assim: o seu pai está aí, como é que está o seu pai? O seu filho com certeza vai dizer assim: ele está em casa. Ou seja, o seu filho está dizendo: ele está dentro de casa. Quando Paulo está dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele está dizendo: quem está nele não tem julgamento, não tem sentença de morte, nada. É por isso que o salmista, o Salmo 91, ele escreve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas lá na frente ele começa a quebrar tudo. Olha o que ele vai dizer: 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque tu mora nele, tu estás com ele. Aí Paulo escreve mais lá na frente aos Coríntios, dizendo que o Senhor é o cabeça, mas nós somos o corpo. Será que tem alguém ligado nele hoje? Será que o sangue do Cordeiro está nele? Então não te preocupa, que nada vai te tocar, nada, nem feitiçaria, nem espírito de inveja, nem câncer, nem mortandade, porque há uma graça sobre a tua vida. Quem está nele está andando com ele, quem está nele está tocado nele, quem está nele está sentindo ele agora. Ele pagou a sentença e te enxertou nele. Só que ele continua que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Verso 2:
Porque a lei do Espírito é vida. Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Entenda que ele fala duas vezes em Espírito. Agora eu prometo que eu encerro. Ele diz, olha, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só que o Espírito, pastor, aqui é Espírito do homem, Espírito de vida. É letra minúscula. Por quê? Porque no início, no capítulo 7, Paulo fala da carne. Mas o Espírito é o fôlego de vida. E se o Espírito é coligado com a alma, que é o centro das emoções, quando tu aceita Jesus, não tem mais condenação. Então o teu Espírito, a tua carne, a tua alma, elas são interligadas com Deus. É por isso, irmão, alamanto que ela é blasfêmia. O analfabeto aceita Jesus. Ele era cachaceiro, assaltante, traficante, fazia tudo de errado, chamava palavrão. Mas ele nunca leu a Bíblia, aceitou Jesus. Quando ele aceita Jesus, no mesmo bar que ele bebia, ele não bebe mais. Ele passa andando com a Bíblia. E alguém pergunta para ele: seu José, o senhor não era torta? E diz, era, mas agora eu sirvo a Jesus. Tu não vai mais beber? Não. Quem te disse isso? Quem está dentro de mim está dizendo que não pode mais, 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 não pode mais. Ele começa a vestir calça, ele começa a orar de manhã, ele começa a jejuar. Quem disse para ele? O Espírito de Deus que coligou com o Espírito dele e falou a sua alma: tu não é mais do mundo, agora tu é de Jesus. Tu quer mais? Cheguei na casa de um homem, e eu achando que eu sabia alguma coisa. E o homem não sabia ler a Bíblia, me disse a Bíblia toda, exegeticamente, hermeneuticamente. E a esposa dele era cega. Eu perguntei assim: como é que ele sabe? Você só disse que ele é analfabeto? Ele disse que toda noite o Senhor vinha e dizia para ele uma parte da Bíblia. Só que ele tinha problema de audição de um lado. E como não tinha televisão na casa dele, ele colocava o radinho. E como ainda era no tempo do toca-fita, ele colocava as mensagens, e o Espírito Santo entrava e agia. E um dia alguém falou para ele: como é que tu pode? Tu é burro, tu não sabe ler. E o que tu sabe o que é certo e errado? Ele disse: eu não sei, mas quem fala comigo diz o que é certo e o que é errado. É por isso, irmão, deixa eu te dizer, que não tem esse negócio de dizer: eu errei porque eu não sabia. Não, o Espírito Santo, quando entra em você, ele te guia, te move, te direciona. Ele fala contigo, ele te dá discernimento. A graça começa a tocar, a graça começa a agir, e Deus começa a operar. Por quê, pastor? Olha o que ele diz, o verso 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Como é, pastor? A lei de Moisés já foi embora, meu pastor. E agora, a quem está aqui é de Cristo. Se colocarem na internet contra alguém, eu não vou fazer isso, porque o Espírito Santo diz que eu não sou fuxiqueiro, fofoqueiro, propagador de coisa ruim. Samandacalabrasúbia. Vou dizer o que Deus está mandando. Se alguém ou alguma menina mandar alguma coisa para você, varão, tu vai dizer: não, eu sou crente. Se alguém tentar contra a tua vida, vier falar do teu líder, vier falar do teu irmão, vier falar da tua irmã, tu diz: fecha a boca, Satanás, que eu não posso. Por quê? Porque os frutos do Espírito estão sobre a minha vida, e é alegria, é mansidão, é felicidade, é temperança. E eu quero te dizer que fofoca é obra da carne, mas aqui só tem graça.
pode sorrir mesmo, e que o diabo fique com raiva no curuçambá, porque quem comprou você foi Jesus, e quem te guia é Ele. Alamanda calabraçúbia. Em outra religião eles precisam de algum tipo de espírito para descer nele, e o nosso ele está morando dentro. Ele guia, Ele manda, Ele enche, Ele toca, Ele transforma e dá poder e autoridade do céu. Eu me lembro de uma irmã que ela chegou com a família dela e disse: pai, me empresta um dinheiro para eu comprar um negócio, então me empresta o seu cartão. A irmã recente convertida, pastor. E a irmã dela olhou para ela e disse assim: não, papai não vai te prestar porque tu está com o nome sujo. Por que tu não tira um cartão para ti? Ela tinha uma conta antiga do tempo da Telemar, aquelas contas que pareciam maluca. Passou numa condição difícil, veio para Jesus, estava no deserto, e a família virou a costa para ela. Ela chegou na casa onde eu estava chorando, e quando eu estava orando, eu terminei de orar, ela chegou contando, e o Senhor me tomou para ela e disse: mulher, sem eu saber nada, por que tu choras? Porque tu te angustia? E eu não sou teu pai agora? Eu não sou teu Deus? Tu pode estar com o nome sujo no SPC e no Serasa por causa de uma conta passada, mas te digo hoje, eu mudo a tua história, porque no céu não está sujo. No céu teu nome está limpo, no céu teu nome está escrito, no céu não tem pecado, no céu não tem falha. Não te preocupa que em poucos dias eu mudo o quadro. Sabe o que aconteceu? Essa irmã se jogou no chão, chorou. Passou-se aproximadamente 6 meses. Deus mudou a história dela, do marido dela, fez ele passar no concurso, fez ele mandou calablacer que a bandarábia, deu um salário assim extraordinário, abençoou a vida dela. Deus agiu, ela pagou a conta, e Deus começou a trabalhar, deu moto, deu casa, deu filho, deu bens, deu muitas coisas. E depois a vida da família dela virou de cabeça para baixo. E sabe o que acontece? Hoje eles pedem o cartão para ela. Ela diz: o meu Deus me honrou. Estava sujo no Serasa, no SPC, mas quem tem Deus, Ele muda a história. Eu quero orar por você agora. Fique de pé comigo. Não tinha nada. Hoje a irmã tem bis, tem casa, tem carro, filhos lindos, se formando. Porque Deus, quando pega a gente lá do lamaçal, Ele dá tudo. Que leblacer que mandou cai que labacer que está descendo um anjo que manacá que a série que me decar que leblacer que me necleia mandou cá, está descendo com papel. Porque mandou que leblacer pôs o tempo que não poderia comprar nem roupa. O diabo queria que cantasse no mundo. Até para ter filho foi difícil, era para ter morrido, mas não deixei. Mas eu que ungi a tua voz, porque tu amas, ganha alma. Vou soprar
vou mexer com a situação. Anacalablacé. Quantos não já falaram mal de ti, te criticaram pelas situações que tu passou no passado, pela vida sentimental que tu levou, pelas questões que tu falhou, mas eu te escolhi lá no ventre da tua mãe. Só eu sei o que tu passou quando tu tinha 13 anos, só eu sei da revolta que tu teve quando tu tinha 16 anos, mas quem te deu o livramento na calabra foi eu, e disse: eu vou resgatar. Pode falar o que for, pode criticar o que for, mas se a graça pegou, ele vai mudar o quadro. Levanto calabracer que me derebia. E eu resumo esta noite. Paulo escreve: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa noite nós vamos profetizar. Essa noite você vai glorificar, porque lá na cruz do Calvário Jesus, ele grita: está consumado. Tetelestai. Paguei o preço. Essa dívida é minha. E Isaías vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, e sobre suas pisaduras seríamos sarados, 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 sarados. Essa noite eu te peço, se por gentileza, coloca a mão no teu coração, e eu quero te pedir apenas 20 segundos você adorando ele. Por quê? Porque eu não vim aqui apenas para pregar, eu vim para sacudir o teu coração e te dizer que ele já pagou a dívida. Essa depressão vai embora, essa ansiedade vai embora, esse espírito de acusação vai embora, essa enfermidade que está dominando o teu corpo vai embora. Essa noite Deus está dizendo: ela é minha, ela é minha, ela é minha, ela é minha. Pega, pega, abre a tua boca agora. Só quem está em Cristo, só quem está em Cristo, só quem está em Cristo. Abre o teu coração agora, abre a tua boca agora. Você que era escravo do mundo, essa noite Jesus te pegou, essa noite Jesus te abraçou. Adoro o Deus de Israel agora. 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 Começa a lembrar agora. Começa a sentir ele. Começa. Deixa Deus te tocar esta noite. Porque esta noite ele não só te comprou, ele te selou com o selo do Espírito Santo. Ela manda calablaçúbia. Quem sabe você chegou aqui dizendo: pastor, eu não tenho força. Pastor, eu vim cansado, eu vim doente, eu vim abatido, mas hoje eu senti o Espírito Santo me tocar dizendo: vai naquele culto que eu vou te curar. E essa noite Deus manda te dizer: recebe cura agora. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Você que foi comprado por ele, reage, porque você não é mais escravo da morte, você não é mais escravo do pecado. Você estava sentenciado à morte, mas ele chegou dizendo: tem espírito de vida, tem espírito de vida, tem espírito de vida. Eu já estou vendo Deus colocar no coração de homens e de mulheres aqui o poder do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo. Eu já estou vendo Deus mexer hoje na tua alma, Deus mexendo no teu corpo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus, ele entrou, ele está dizendo: nenhuma condenação há, nenhuma palavra ao contrário contra a tua vida, nenhuma feitiçaria, nenhuma obra de macumba vai prosperar, porque o Deus de Israel chegou.
E eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Que acredita que Deus pode mudar a tua história hoje. Você que está com os pensamentos intrusivos. Você que quem sabe pensou em parar. Você que quem sabe chegou aqui dizendo: pastor, não aguento mais. Você que quem sabe por algum motivo errou. Você que quem sabe tem passado por enfermidade. Essa doença está te angustiando. Você que acredita que Deus pode te batizar com o Espírito Santo, renovar, libertar, salvar. Eu te convido para vir aqui e eu quero orar por você. Corre, pastor, eu já sou batizado no Espírito Santo, mas eu quero ser renovado. Eu quero andar em comunhão com o Espírito. Corre, pastor, eu cheguei doente, a coluna, a alma, a mente. Elevando a carra. Pastor, eu quero sair daqui cheio. Eu quero, pastor, sair daqui transformado. Eu quero sair daqui usado na mão de Deus. Eu quero orar por você. Camanto que é Urikite calabashai alabança. Remine que levaser que mine crei comanahar. Corre, corre. Você que crê, vem, pastor. Eu acredito que Deus pode mudar a minha história. Corre. Outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Pastor, eu quero, Jesus. Pastor, eu quero sentir a graça sobre a minha vida. Vem. Nada pode intercalar, porque essa noite Ele quer mudar a tua história. Coração, dos manjares eu abro. Você que está lá atrás, os palácios não quero, não. Você que quer sentir a presença do Espírito Santo, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. A graça vai tomar este lugar. Se voar, o poder do Espírito Santo vem. Sai do teu lugar esta noite. Não abro mão. Ele não vai te antes. Vem. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão. Os palácios não quero, não. Eis-me aqui como um Daniel, com os olhos focados no céu. Vem correndo. Com o risco de morrer, pois o que importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo. Você que acredita O meu essa graça extraordinária, vivo só pra ti. essa graça que liberta, não abro mão do céu. esse poder do Espírito Santo que transforma. Vem. Prefiro ser fiel. Nós vamos orar. Isso é só para quem crer agora. Calamando calablacer. Se você crer, se você está enxertado nele agora, toda doença, toda depressão, todo tumor, todo problema neurológico, todo problema do corpo, elevando na calablacer, vai ser agora repreendido pelo poder do Espírito Santo agora. Isso, começa a glorificar agora. Começa a glorificar agora. Começa a glorificar agora. Começa a glorificar agora. Começa a adorar agora. Isso. É na calablaçura que manda a lavachaia.
Ele manda calabacai, calabaxé. Se eu for fiel, Irca mandou copa da batalha, calabaxaia. Chama da caia. Meu Deus. Meu Deus. Pega. 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 Segurado agora. Se cheia. Camanda calabaxaia, badalabaxaia. Camanda calabax. Pega. Até diante da morte, prefiro ser fiel, Senhor, não vou te pedir. Pega. A unção de Deus nesse lugar. Enche agora. Não abro mão. Até diante da morte, prefiro ser. Recebe agora a autoridade do céu. Recebe dom de línguas. Recebe agora. Chamando olha as desentupindo as artérias. Olha eu tocando na L5, na L2. Olha eu tocando no nervo ciático. Pega poder agora. Pega a graça. Eu te dando autoridade para marchar agora. O meu coração vivo só pra ti. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza. Até diante da morte, prefiro ser. E Senhor, não vou te pedir. Toda a obra que foi feita. Exclusivo é Senhor. O meu coração. Toda a obra que foi feita. Vivo só pra ti. Não abro mão do Seja quebrado agora. Até diante seja aniquilado agora. Prefiro ser Ele manda cá toda tristeza. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa. Projetos ruins. Laços de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre. Em nome de Jesus. Recebe agora. Recebe agora a cura. Recebe agora. Chamando a cata calabacô. Eu entro na casa agora. Querido, eu vou passar ao pastor Djalma. Vai estar dando as considerações e despedindo nós em oração. A mídia também, pastor Sivaldo, obrigado. Meus queridos, eu quero também estender o meu agradecimento a todos os obreiros que estão conosco, os dirigentes, pastores supervisores, que Deus abençoe a vida dos nossos queridos obreiros aqui da área do Curuçambá. Vamos ficar de pés, amados irmãos, e vamos voltar para casa alegres.